Olá, ouvintes e espectadores! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal, eu sou o Fabrício Dias. E eu sou a Gabi. E eu sou a Ana Laura. Hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial. A Lau, todo mundo já conhece meu Instagram, porque ela aparece famosa. Muito, já é famosa por lá. A gente estudou junto. É uma consumidora e telespectadora assídua do Chamar Clínica. Desde o começo, desde day one. É verdade. Então, ela é minha amiga de faculdade, desde a época da faculdade. Todo podcast ao vivo ela comenta. Verdade. Mesmo se chego tarde. É mesmo. E fizemos residência juntas. Ela vai se apresentar melhor do que ninguém, mas eu já gostaria de agradecer. É um prazer te ter aqui. Desde que a gente idealizou esse projeto, já era uma vontade. A Laura estava na nossa lista lá de convidados. Mas a agenda dela é muito concorrida. Imagina, gente, é paulistana, né, meu? Então, assim... Não vem Belo Horizonte. É outra agenda. Não, é outro mundo. Tem outros amigos. É estrangeiro, né? Então, assim... Mas se apresenta, amiga. E obrigada de novo por estar aqui. Foi uma honra você Seja ter aceito bem-vinda. o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Desde o primeiro dia mesmo eu queria vir aqui, mas, né, a gente tem que fazer de difícil, tô brincando. Mas agradeço desde já. É muita inspiração aí. A Carol, a Gabi, o Fabrício e a Amanda também, que não tá aqui hoje. Mas... Beijo, Mandinha! Beijo, Mariana! Então, vamos lá. Sou Ana Laura. Como a Carol disse, a gente se conheceu na faculdade. Eu sou do interior de São Paulo, então fui fazer faculdade em BH e a gente se conheceu lá na UFMG em 2012 e fiz clínica médica em BH também, aqui em BH, no Hospital Mater Dei, junto com a Carol também e com o Dr. Fabrício, que é o nosso preceptor e agora colega de trabalho. E atualmente estou fazendo residência de cardiologia na Unifesp. Tive um aninho aí entre a clínica e a cardiologia para dar uma pensada, uma refrescada na memória aí para ver o que eu queria fazer mesmo. Fiquei um pouquinho na dúvida, como sempre, né? Acho que é isso de me apresentar. Ótimo. E por que você... Como que foi essa história de vir para BH, assim? Como que foi para vir para Belo Horizonte, assim? Por que você veio? Foi só para faculdade? Foi uma coisa do destino, assim, ou foi programado? Não, eu falo que eu tava pensando, né, em algumas coisas que poderia ser pauta da gente conversar aqui hoje. E eu falo que eu acho que Deus escolhe o lugar certo pra gente estar, né? Eu nunca pensei em fazer faculdade em BH, porque eu sou do interior de São Paulo, então, querendo ou não, as escolas, eu fiz cursinho em São José dos Campos, que é muito próximo de São Paulo, era um cursinho preparatório, a maioria das faculdades em São Paulo, então, os meus planos não era vir pra BH. Mas a UFMG sempre foi uma faculdade de referência que eu sempre tive com bons olhos para fazer. No meu primeiro ano de cursinho, eu me lembro que era quando eu estava um pouco mais preparada assim para fazer prova. Eu não pude prestar a prova porque bateu com a Unicamp. Tinha muito isso mesmo, da UFMG coincidir com as provas de São Paulo. Sim. Isso, principalmente em janeiro. Várias coincidiam, né? Assim. E acho que é até o intuito, né? Até de selecionar a questão dos candidatos aí para um protecionismo mesmo do Estado. E aí mudou a época do Enem, tudo. E aí no meu segundo ano de cursinho, não bateu a prova. E graças a Deus eu fui bem no Enem, então passei bem para a segunda fase da UFMG. E aí eu falei, não, gente, então eu nem imaginava que eu pudesse ter chance de passar lá, porque a gente, né, tem aquela coisa de, eu não vou conseguir passar. E aí quando eu passei para a segunda fase, aí eu dei uma estudada boa e graças a Deus deu certo. E o Enem, eu acho que proporcionou isso, né? E é legal você falar dessa experiência, porque as pessoas começaram a se mudar muito para fazer faculdade, né? Recentemente, a gente estava fazendo uma mentoria do Chama Clínica. Eu fiz uma mentoria com uma estudante de medicina
na verdade, uma residente que fez medicina no Acre, de São Paulo, de Guarulhos, que foi fazer medicina no Acre, assim, por conta do Enem. Então, o Enem colocou as pessoas meio, assim... Abriu os olhos, né, pra essa possibilidade. A maioria dos meus amigos não é de BH. E a maioria dos meus amigos de BH foram pra outras cidades. E eu acho que a família tem que abrir os olhos pra pessoa que tá querendo ir pra outros lugares também. Começar com um assunto polêmico. Não, mas é legal você falar disso, assim, como que foi essa decisão de vir para Belo Horizonte com a família? Não, porque, e eu assim, comecei... Você estava no interior de São Paulo, eu longe fiz 6 meses de faculdade na UFMS, em Campo Grande, né, também. Então, verdade, tem esse detalhe aí da história. Porque na época era o Enem, o processo de entrada, e eu passei na UFMG, mas pra turma do meio do ano. Lá é mais longe ou mais perto daqui? Mas o Campo Grande era mais perto da minha cidade, de Araçatuba. Eram uns 500 quilômetros. Aqui é o dobro, assim, mais ou menos. 1.000 quilômetros. Mas, em questão da faculdade, na época, a UFMG já era mais minha opção mesmo. E só que era aquela questão, você tava passando, falei, não, vou pra lá pra garantir, depois eu vou. Não, tudo. e tinha a esperança também de muita gente de conseguir adiantar. Teve muita gente que fez isso. Eu também achei que eu ia... vou aproveitar esses 6 meses, começo, e aí eu elimino matéria. Deu certo? Como boa... Não deu, sabe? Porque na época, eu também falo, gente, Deus faz as coisas certas, no tempo certo, até porque eu não ia estar na 144, que é a minha turma querida do coração. Se eu conseguisse eliminar, ia pra outra turma. E não seria minha amiga, gente, não. Deus não ia permitir. Não ia ter valido a pena. Isso é muito engraçado, de vocês serem tão amigas, e eu agora na faculdade tenho uma Lau. Tá vendo, eu fico, gente, todo mundo tem que ter uma Lau. Com você, eu falo, gente, minha Lau. Uma Mercedes. E aí acabou que eu fui pra lá e entrou em greve. Foi aquela época que lembra que a gente começou a faculdade em setembro? Tinha 8 anos que a UFMG não entrava em greve. E aí entrou em setembro. Foi quando eu saí, né? Eu saí da faculdade, vocês entraram. Verdade, então, são 12 períodos. São 12 períodos de diferença. 1, 3, 2. E foi na época que eu saí, teve greve. Foi quando vocês entraram. E aí, eu, como boa virginiana, falei assim, gente, quer saber? Eu vou começar lá no segundo semestre. E era o meu sonho passar no segundo semestre para ter 6 meses de férias, assim, com a cabeça tranquila. 6 meses leves. Aí eu aproveitei, fui trabalhar com meu pai. Estudando, fazendo prova, bioquímica. Foi maravilhoso. Aí rolou Olimpíadas no meio do ano. Eu assistia todos os jogos. Tá, mas, então, uma dúvida que ficou aqui agora. Você já sabia que você tinha passado no FMG? Já, porque eu tinha... Já tinha rodado tinha rodado a lista. Então você sabia que você ia entrar no FMG e fez um semestre. Foi. Porque eu fiquei com medo. Aqui, mas foi muita gente que fez isso. É bizarro. Tiveram vários. E que não eliminaram. Segurei uma vaga, né? Você tá querendo... Não, você segurou uma vaga. Você segurou uma vaga. Quem foi em 2000 tem uma polêmica já. 2012, você que passou no vestibular na UFMS 2012. Eu não queria dizer não, mas eu acho. Você ficou por um excedente, é isso mesmo? Tá. Você era o próximo excedente que ia ser chamado? Você acabou de conhecer a pessoa que tirou sua vaga. Não, mas foi isso mesmo. Você foi só pra se eliminar. Eu entendi, foi. Agora eu entendi. E como que foi com a sua família, assim? Como que foi? Você já tinha conversado com eles? Você já tinha se planejado pra sair de Araçatuba? Eu saí pra fazer cursinho, eu já saí muito cedo, né? Assim, acabei o 3º ano e já fui. Tinha o quê? 18 anos, 17 anos, né? Então, saí cedo, porque eu acho que diferente, eu vejo da Carol, da Gabi, que estão em grandes centros, era cidade do interior. Então, é uma coisa que você já espera que vai acontecer, né? Seus amigos foram... É um caminho natural, né? Assim, eu sei exatamente. Namorava o Gui, o Gui já estava no mesmo cursinho que eu fui depois, foi uma referência até do cursinho. Então, era uma coisa, acho que meus pais já se preparavam. Apesar de, sempre no final, eles, não, vocês acham que você ficar aqui em casa, a gente contrata professor particular, porque o pai quer ter, né, o filho ali mais pertinho, mas eles não foram contra nem nada e super me apoiaram sempre, assim. Mas é sempre difícil, né? E a escolha pela medicina, Lau? Como que foi? Eu não lembro de eu pensar, assim, eu lembro de eu, às vezes, quando estudava História e Geografia, falar que eu
que gostaria, talvez, de fazer direito. Mas eu acho que sempre pensei em medicina. Sempre gostei de cuidar, de série, né? Grey's Anatomy, que eu já assistia antes. Então, eu acho que eu não me lembro de pensar em outra coisa, assim, de ficar com dúvida da medicina. E tinha alguma referência pra você, assim, em casa, alguém que é médico, que você falava assim, nossa, que pode ter te influenciado de alguma maneira, não? Não. Antes da faculdade? Não, assim, que eu tenha um nome, assim, não. Acho que mais médicos... porque na sua família também você foi a primeira, não foi? Sim, tem primos mais longe, mais distantes, mas próximo não. Próximo, você foi a primeira. Uhum. E a cardiologia, como foi? Como ela entrou? Então, né? Esse é um tema polêmico. A gente vai comentar daqui a pouco. Polêmica, assim, porque... sim. Por que não terapia intensiva? Não porque não foi clínica. quase, mas quase. criou a polêmica. Você tem culpa da polêmica também. Por isso que eu tô Você tem polêmica. a parcela de culpa da Verdade, polêmica. teve outra polêmica, tinha Mato. Ele foi das duas polêmicas. É verdade. Plantou 2 sementes. Nossa, mãe do céu. É verdade. Se eu um dia tive dúvida entre fazer cardiologia ou não, a culpa é dessa pessoa que É verdade, fala. ele é Mato. Hemato. Agora que eu lembrei. Você prestou hemato, Eu não prestei foi? hemato intensiva logo que eu Você acabei saiu a da clínica. faculdade, da clínica médica. Verdade, foi. verdade. Mas a cardio, assim, desde a faculdade mesmo, a Carol me acompanhou também. Quando eu fiz a matéria de eletro, eu gostei, Não, me eu falava com apaixonei. ela era minha cardiologista já na faculdade. Eletro, gente. Eu mandava todos pra Ana Laura. Até hoje eu Pra faço quem isso. tá fazendo aplicativo de ECG. Eu até fiz Nossa. depois. Você foi meu monitor, não foi? Foi. Então, assim, eu acho que desde a faculdade mesmo, já... Logo que eu fiz eletro, acho que foi a Se matéria apaixonou. que eu gostei. Aí, depois, continuei fazendo aquele... Como que chama? A gente teve uma... Eu participei da um Liga, estágio também. daquela LACT, que Isso. era de terapia intensiva e cardio. E a gente de cirurgia, a gente fez cirurgia cardiovascular, nossa parte da cirurgia. Mas também, tanto eu quanto Caroline, a gente brilhou o olho pela pediatria. A gente fez muita coisa de pediatria na faculdade. Não, na verdade, a gente queria pediatria até o internato, assim. Até o de clínica, Até né? o de clínica, que foi o primeiro. Eu já contei isso aqui pra eles. Mas lá foi a mesma coisa. Nossa formação acadêmica foi toda enviesada pra PED. Mas a UFMG é muito forte, Você prestou, né, na pediatria. você prestou, não foi? Você fez prova de pediatria? Por isso que... Tô na dúvida, deixa eu fazer uma provinha aqui nesse hospital pra PED. Você fez pediatria onde? Não, é que assim, no PSU poderia Você podia colocar mais de uma várias. especialidade. E CGP não tinha clínica. Então eu coloquei CGP. Todos os lugares Quase. que tinha os dois, ela colocou só o CGP clínica. que eu Mas você coloquei. passou? Passaria. É que eu não aquela porque Você escolhia, né? Você escolhia. Isso. Mas ela passaria, ela tinha nota pra passar. É. Mas não deu dúvida, né? Na hora Não. que saiu. Era só pra desencargo de deixa eu testar consciência. aqui. Deixa eu ficar Vai um pouco que- mais na dúvida mesmo. Eu E não sei se não tenho conta. dúvida. Porque imagina se passa. E passa. Pois é. Eu falei com ela, por isso que eu Aham, falei. todo mundo me falava pior. pra não prestar. É. Pra não colocar lá. É Todo mundo. teimosa. Teimosa. Conta como que foi pra você, porque isso é bom. Muita gente fica na dúvida de qual residência escolher, tanto a primeira quanto a segunda. Eu acho que sua dúvida maior foi até na segunda, tanto é que você ficou um ano pra decidir mesmo, pra se conectar com o que você realmente queria fazer. E isso é um caminho que não é tão óbvio, a gente sai muito rígido assim com a nossa trajetória, né? Então, quero terminar a faculdade e entrar direto na residência. Depois da residência, qual residência que eu vou fazer? Qual sub? Obrigatoriamente, qual sub. Então, essa não é uma linha reta necessariamente. E você teve dúvida tanto na primeira quanto na segunda. Você usou alguma estratégia para escolher? Como que foi que você desenhou assim, essa escolha? Assim, eu acho que uma estratégia que eu tentei fazer, mas que também, como eu fiquei na dúvida, tudo assim, acabou que as duas coisas que eu prestei depois da clínica não foi cardiologia, mas cardiologia sempre era o que eu queria até no primeiro ano de clínica, depois que acabou surgindo as dúvidas. Mas assim, eu acho que a clínica, eu tive muita dúvida em relação do local de fazer residência, lembra? Lembro. Que Mater Dei, a gente tinha aquela questão
que vocês também já abordaram aqui de hospital público, hospital privado e tudo mais. Então, essa dúvida era de um jeito. E agora, da clínica, eu acho que o que eu usei, que deu menos dúvida para eu ir para São Paulo, foi isso. Foi não prestar em BH. Porque eu lembro que ficava o coraçãozinho apertado de não prestar nada aqui. Todo mundo perguntando, não, mas presta, porque eu achei que eu ia ficar com aquela mesma dúvida da pediatria e da clínica, assim. Então, assim, para facilitar a vida, se você tá na dúvida, mais enviesado para uma, não preste para outra, né? Não, eu acho... E faça uma escolha. Exatamente. E do mesmo jeito na clínica, assim, que eu saí, mas eu fui muito cabeça tranquila, assim, pra ir pra São Paulo, no sentido de, se eu não passar, de eu trabalhar 1 ano, tudo. Você foi amadurecendo essa ideia, né? E tem muita gente porque eu tava na dúvida, né? Então, eu acho que, assim... Mas eu acho que se você tá na dúvida... ela vem com o tempo. Exatamente. Esse ano não seria desperdiçado, né? Seria um ano que você estaria ali no mercado e decidindo melhor. Isso é importante demais, Gabi. O que a Ana Laura tá falando, assim, que vocês já citaram, é essa pressa que a gente tem de resolver tudo. A gente tem, e médico, assim, estudante de medicina, ele faz uma programação e quer seguir ela à risca. Não se permite, inclusive, falar assim, não, deixa eu esperar, deixa eu pensar, deixa eu tomar a melhor decisão. Quando fala de fazer escolhas, é importante. Porque na hora que você tá... Porque, tudo bem, você já tinha mais ou menos sua decisão tomada. Eu falei da pediatria, você fez a prova de pediatria, o risco que você corria é só de passar na pediatria e não passar na clínica. Aí falou assim, agora eu vou entrar na pediatria. Ou ficar mais em dúvida ainda e falar assim, nossa, mas eu queria clínica, o que eu faço? Mas quando você atira para todo lado desse jeito, sem escolher, você tá querendo apressar as coisas. E aí quando você apressa, você entra imaturo na residência. Você não consegue aproveitar do jeito que tem que aproveitar, crescer como tem que crescer. Então, assim, quando a gente fala de esse amadurecimento, que você espere 1 ano, que você trabalhe 1 ano, que você, olha, saí daqui, fui para São Paulo, vou trabalhar 1 ano e decidi. É ótimo isso, assim, eu acho que isso mostra amadurecimento mesmo e a certeza da sua escolha. Você fala assim, olha, eu entrei porque eu quero fazer mesmo, é isso. E assim, a importância dessa certeza, porque ao longo da residência, a gente sempre fala isso, é difícil, né? São anos, até a subespecialidade, então R3, R4, ainda mais você, isso a gente conversava muito quando você entrou na residência, o baque que é ser residente de novo, porque você ficou 1 ano trabalhando. Então, não é um período tranquilo, é um período de abdicação, de sobrecarga de trabalho, de cobrança, de angústia. Você ter aquele propósito mais firme dentro de você facilita muito as coisas. Então, faz com que você consiga passar por esse período com maior tranquilidade, com mais maturidade. Então, por isso que essa certeza, esse propósito é tão importante, assim. Eu acho que me fez decidir mesmo na cardiologia, porque e eu não deixei de gostar, pelo contrário, o que eu trabalho mais é terapia intensiva, né, fora da residência. Só que chegando em São Paulo, eu vi que eu acho que a cardiologia ia me abrir mais o leque. Ia me abrir mais o leque no sentido de... Eu tô trabalhando na UTI e eu acho que é uma área que você tem muita intercorrência clínica, a maioria das coisas envolve questões cardiológicas e que, se eu fosse voltar atrás, a chance, às vezes, de eu ter entrado logo de cara na terapia intensiva e, às vezes, ter arrependido de não ter feito cardio seria maior do que o contrário. A gente não sabe, mas em São Paulo, em específico, da questão do mercado, o jeito que se organiza, eu acho que eu não tenho dúvidas, assim, que a minha escolha seria essa, olhando agora, sabe? Então, assim, a gente sempre fala isso pro pessoal, tanto seguidor nosso, quanto os ouvintes do Chamar Clínica, não é tempo perdido, né? Esse tempo que você fica para avaliar suas escolhas, repensar no seu propósito, é um tempo que você vai ganhar lá na frente. Então, teve uma seguidora que me mandou essa semana, assim, perguntando que ela estava nessa angústia. E a gente, mulher, ainda tem uma pressão das outras partes da vida, que a medicina é uma parte só da nossa vida, né? Então, quem quer constituir família, ter filho, isso pesa um pouco mais. Então, isso tudo entra na nossa conta. Nossa, mas se eu esperar mais 1 ano, eu vou esperar mais 1 ano depois. Então, assim, fazer a conta disso tudo
pode gerar uma incerteza. Então, a gente tá aqui pra falar né, que... na sua cabeça. Não se preocupe com isso, assim. Eu acho que, claro que você tem que pesar na balança, mas esse 1 ano é um ano de amadurecimento que lá na frente vai somar e não diminuir. Claro. E a gente amadurece mesmo. Eu vejo agora que tá chegando o final da residência, eu tenho que escolher uma subespecialidade ou não tenho que escolher. Então, e eu tô tranquila quanto a isso, assim. As pessoas perguntam, o que você... Eu não bati o martelo e eu não sei, e tá tudo bem. E tá tudo bem, ótimo. exatamente. É. Tá tudo Que bem. bom que não bateu ainda. Se eu tô em dúvida, não tem que bater o martelo. Exatamente. Assim, senão, se eu não decidir, pra que eu vou bater? Assim, eu vou... pode ser que você tenha outras prioridades, tem a vida pessoal também. Olha, emendar logo de cara uma residência, será que agora eu não paro um pouco? Eu não mudo um pouquinho o foco? Eu não entendo um pouquinho o mercado de trabalho? Porque isso é importante também, assim... Começar a trabalhar e sentir, né? Exatamente, o que tá precisando. Assim, de onde tem demanda, e eu gosto de várias coisas, será Até que... se conhecer no mercado de trabalho, exatamente. né? Nisso é o meu ponto forte, nisso eu lido bem, nisso eu não lido, é muito diferente a prática ali. Exatamente, eu gosto muito de terapia intensiva, mas eu vejo que eu não tô dando chance também para a parte ambulatorial, então eu penso às vezes de realmente não entrar de cara numa subespecialidade, às vezes ver outras partes mais ambulatoriais, tudo, para ver o que eu gosto mesmo. E são coisas mais tranquilas também do que uma rotina de UTI, que eu já sei que eu gosto. Mas isso que você fez é muito uma dificuldade, assim, para todo mundo, conciliar nesse 1 ano o trabalho e os estudos para residência. Como é que você fez isso? Esse ano ou no ano passado, antes? No ano retrasado, né? Foi difícil, ainda mais eu acho que no contexto que foi a questão do Covid, né? Então, tinha muito. Onde eu estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando já era um hospital Covid mesmo, então, querendo ou não, tinha muito furo de escala e ao mesmo tempo você gosta dali, eu estava aprendendo muito, então foi difícil conciliar. O chefe chama você para ir pro Pará e você vai começar a trabalhar, vai indo pro Pará, tudo. Então, no começo foi difícil. Não é um exemplo tirado da cabeça, realmente aconteceu, elas foram pro Pará. Então, assim, tinha muita 6 oferta. meses que a gente ficou? 6 meses. Foram 3 idas, né? Foi até agosto, mais ou menos. Mas foi até agosto. Não foi Foi até... Eu fui até agosto. 6 meses de gravidez, agosto, setembro, outubro. Eu acho que eu fui uma depois de você ainda, porque... Acabou o projeto você não podia mais viajar, não era uma coisa... Acabou, teve setembro e teve outubro. Mas eu não sei se os ouvintes sabem disso. A gente, na época do Covid, o Mater Dei inaugurou uma UTI lá no Pará, que não tinha uma estrutura terciária, né? Não tinha. E não tinha leito de CTI no Brasil, né? Então, e aí a gente foi pro Pará. Não tinha. Trabalhar com Covid. Ficava uma semana por mês lá, né? Daí foi uma fase, assim, que tinha muita oferta e a gente animado, né? Trabalhando, ainda mais que a gente gosta. E eu acho que teve um senso de responsabilidade também. Assim, a gente não conseguia não pegar o plantão. Era impressionante, assim. Estava morto e... Aí eu lembro da Lau, eu e a Lau falamos assim, não, se você for, eu vou, então vamos juntos, então a gente se ferra. Exatamente. Então eu acho que foi um pouquinho difícil de conciliar, assim, conseguir mais no finalzinho estudar, mas é difícil conciliar. E se você não tomar cuidado, você pode se enrolar mesmo, e é o que acontece com muita gente, e o medo, às vezes, de você não emendar com a residência, você acaba também, a questão tem muita oferta de emprego, então você acaba aumentando seu custo de vida. E então é uma coisa que tem que ser planejada mesmo, senão você sai com facilidade. Você desvia ali do caminho original e não desvia que não é o... Mas o Covid, ele era até mais que dinheiro, assim, era uma coisa para muitos médicos, assim. Era falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Era um chamado, mesmo, que era uma coisa que ninguém nunca tinha vivido, né? E a gente a gente tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Então a gente precisa... E o papá azarado que era horizontal. Você tinha começado o quê? 2 anos? Começado há 1 ano. 1 ano. O do oxigênio? Não, oxigênio é essa clássica. Essa clássica. Na época do Covid. Ou seja, todos os furos, quem cobriu? Eu cobri o plantão, eu lembro do plantão, gente. Tinha semana que tava 3, 4 plantões, assim, fora a rotina.
Aí você falou um negócio de mercado e de... É uma coisa que a gente sempre escuta, assim, mas eu vou trabalhar um ano, nossa, eu vou ganhar dinheiro um ano, e depois como que eu vou parar de ganhar dinheiro e voltar para a bolsa da residência? Eu acho que isso tudo é planejamento, é uma coisa que a gente fala que se planeja. Então, assim, quer fazer residência, você está convicto que nesse um ano eu vou estudar para entrar na residência ano que vem. Então, se planeja. Se quiser, vou juntar uma... Faz um pé de meia. Vou juntar dinheiro, exatamente, faz um pezinho de meia e entra na residência que... Habitualmente, por exemplo, principalmente no R3, né, assim, na especialidade, você consegue dar um plantão. Um plantão dá para sair, então... Até eu acho que na primeira residência também consegue. Você fez uma pergunta interessante na mentoria, que eu também fiz para um dos nossos mentorandos. Quanto que você precisa ganhar? É isso. Você parte daí. Para me sustentar, quanto que eu tenho que ganhar? É isso. Beleza. Eu consigo fazer isso? Vai prejudicar minha residência? Não vai prejudicar minha residência. Então, ótimo. Não, eu preciso trabalhar mais do que eu dou conta na residência. Opa, então reveja seus gastos, alguma coisa provavelmente pode cortar. Se não puder cortar nada, aí boa sorte. Aí pode ser que não seja o momento. Dívidas. Gente, assim... Não, e às vezes a vida te surpreende, porque, por exemplo, na nossa residência de clínica, a gente nunca sonhava que a gente ia trabalhar o tanto que a gente trabalhou. Não. Por conta do Covid também, mas eu Deus fiz dá o frio conforme o comer. Já diria o poeta. Exatamente. A residência de cardio foi mais do que da clínica, assim, foi uma coisa muito conversada também com meu marido. A gente fez metas, assim, de quantos plantões no R1. Eu acho que o R1, falando de cardio, de clínica, eu acho que sempre é um período de adaptação. Então, a gente tem que tirar um tempo para você se acostumar com a rotina, de maior carga horária também, né? Você tinha muito plantão no R1. Uhum. Então, é uma coisa que tem que se organizar. E em número de plantões mesmo, quanto eu preciso, para você depois, lá na frente, não se enrolar, né? A Carol sempre fala isso, que medicina é maratona. E a medicina como um todo, né? Você não pode se organizar ali nos 100 primeiros metros. Exatamente. Você tem que se organizar pra frente. A gente tem que sempre pensar em pacotes. Eu tinha um preceptor que falava que você tem que pensar nos seus próximos 10 anos. Tá empacotando sua vida profissional em 10 anos. Daqui 10 anos, meu planejamento vai ser esse. Se você quiser reduzir para 5, pode, mas o ideal é se você fazer planejamentos de 10 anos. Então, assim, nesses próximos 10 anos eu quero isso, isso e isso, e assim, ter isso como um norte. Pensar no plano B, plano C, pensar no que pode acontecer no caminho. E o caminho da gente é cheio de curva. Muita e que curva. As curvas não necessariamente nos levam para caminhos piores, né? Eu tô aqui para provar isso. Pelo contrário, eu acho que às vezes surpreendem, né? São curvas pensadas. Isso. Essa é a diferença, eu acho, do erro, da decisão impulsiva para um desvio de caminho. Que, na verdade, virou um caminho até melhor. Exatamente. E é interessante, assim, você vai falar um pouquinho da sua... Você já começou a falar um pouquinho da cardiologia, assim, e quando você foi para São Paulo, as oportunidades que você teve lá, iniciais, tinham a ver com cardiologia sem procurar, né? Exatamente. Então, assim, olha como que a curva da sua vida te levou para cardiologia. Você acabou de falar. Exatamente. Então, assim, aí você vai fazer a curva, mas o final é o mesmo, assim. E muitas vezes com oportunidades melhores, com uma coisa que a gente fala muito aqui também, com um network muito mais legal. Então, assim, e eu acho que você vai contar um pouquinho da sua história aí, lá em São Paulo, mas como que o seu network ficou mais robusto nesse um ano, né? Como que você conseguiu crescer nesse um ano, inclusive de relações, né, com as pessoas. Né? Eu acho que isso é um bom link, assim. Como que foi essa transição profissional mesmo, de Belo Horizonte para São Paulo? Você falou que estava muito em dúvida de fazer residência da subespecialidade aqui ou lá. Nesse meio do caminho, optou por lá, não prestou residência aqui e entrou lá na cardio. Mas nesse um ano, como é que foi essa mudança da vida profissional? Como que você começou a dar os primeiros plantões? Porque tem muito isso também. Tem muita gente que forma, sei lá, é de uma cidade, é de São Paulo, fez residência em Belo Horizonte, quer voltar para São Paulo. Como é que é essa introdução no mercado de trabalho de lá? Porque isso era uma questão que a gente conversava até lá na primeira residência. Exatamente. É muito mais fácil você criar oportunidades de trabalho no lugar que você fez a residência. Então, como é que foi isso? Então, assim, a mudança para São Paulo já foi motivada mais pela questão de distância mesmo da família. O Covid pesou também, né, Lau? Pesou bastante. Foram 2 anos, foram praticamente um ano que eu vi meus pais, deve ter dado para contar no dedo, né? Foi.
eu vi meus pais. E aí, então, foi uma coisa que eu senti essa necessidade. E até com muito pesar, porque aqui em BH iam se abrindo as oportunidades e a gente ia vendo, mas que teve que chegar uma hora de bater o martelo. Quando fui para São Paulo, também eu tinha tinha passado para a segunda fase de terapia intensiva, fiquei um pouco frustrada de não ter passado, e aí a Débora, né, nossa colega, já tinha ido, já estava fazendo cardiologia lá, assim, ela foi junto comigo, a né? Débora foi R1, foi R+. Não, a Débora foi nossa R igual. Só que aí eu parei um ano e ela já foi para fazer cardiologia no Dante, né? Então, e nisso surgiu a oportunidade da gente trabalhar no HC, né? Com a doutora Ludmila. Sim, Ludmila Rajá. Com a doutora Ludmila. Com a doutora, tá com a Ludmila. E aí, eu tive muito mais contato. A escolha também por São Paulo, o Gui sempre me falou muito disso. O que você tem em BH, você não vai perder. Em São Paulo, pelo contrário, você vai ampliar seus horizontes. Então, eu também era uma vontade que eu tinha. Querendo ou não, o fluxo, né, é muito maior em questão de número. Então, eu tinha já essa vontade de ir. E, de cara, realmente teve portas abertas. Apesar de que a Bárbara também quase sobrou uma vaga no Santa Marcelina de hemato, e ela tinha me indicado e era só eu querer ir, mas só que eu quisesse ir, que eu iria, mas na época foi tão assim, eu tava tão animada para começar a trabalhar com a doutora e com a Débora, que isso eu falei, não vou nem para testar. Legal isso. Sabe? Então, e foi, eu falo hoje, foi excelente, assim, até na questão da residência, porque onde eu trabalho hoje, que é na Redditor, eu entrei por conta disso, porque eu tava ali naquele ciclo que, às vezes, se eu tivesse só ido direto pra residência lá, eu não ia ter esse contato todo. E é difícil entrar, sabe? Assim, não é tão fácil. Às vezes, né, tem lugares que, a maioria dos lugares exigem, os UTIs exigem segunda residência pra você atuar. Então, foi o lugar que eu entrei mesmo porque o caminho foi se abrindo. E os melhores lugares, né? Assim, os melhores empregos, os melhores hospitais, muitas vezes o network é que vai te levar até lá. Assim, não vou bater na porta e falar assim, olha, eu quero entrar. Tem um currículo. Tem um currículo, alguém vai te indicar. E essa é a importância, né? Vocês sempre falam disso, de manter as boas relações. Sem dúvida. Quem abriu a porta foi uma colega de residência. Se fosse um residente que só liga pro seu, que só tá a fim de resolver o seu plantão, você não ia conseguir a oportunidade que você conseguiu. E outra, dentro dessa equipe que a Lau começou a dar plantão e trabalhar, ela foi escolhida também por um motivo, pela sua postura. Então, assim, não foi ao acaso. Eu tô precisando, vem cá, Lau. A equipe, né? Porque é a equipe. Ela trabalha em lugares assim, gente. Eu gostaria de revelar que Outro dia ela me mandou uma foto a comida do jantar. de São Paulo, eu tenho vontade de cortar os pulsos E ela me manda semanalmente. Ela semanalmente o cardápio da semana. Outro dia ela tava de plantão, ela me mandou. Eu imagino você que recebe todo dia, mas outro dia era um sabadão à noite. Falei, gente, meu Deus, eu tô em casa, não tô comendo essa comida. Sinceramente, restaurante sem vontade que ela me manda, que eu falava assim: não, peraí, que eu vou dar um plantão aí só pra ir lá esse rango. Fabrício pediu uma vaga também, né, Fabrício? Estou à disposição. Não tem iFood da Redditor? Não é iFood pra você pedir? Podia ter, mas não tem. E aí, acho que tem que falar um pouco disso também, né, Lau? Assim, porque essa era uma característica, e a gente fala para muito estudante de medicina, para muito residente, e o manual da R1 foi nesse intuito também. Não é só a técnica. Tem muita gente, até falo sem medo nenhum, que tecnicamente só da parte ali é muito melhor do que eu, por exemplo, melhor do que, né, a gente como um todo. Mas é um conjunto. Então, é o profissional que você... a relação com a equipe, a postura... comprometimento, disponibilidade, proatividade. O que você vê, assim, na prática que pode ter te levado a essas oportunidades que você criou, né? Que você teve lá em São Paulo? A doutora gostou de você? O que ela viu?
Eu acho que realmente é isso. Assim. Conviveu, você preceptor de residência, então eu sei uma parte da resposta. Você sabe que ela viu? Realmente é isso, eu acho que é você, porque ali eu via que, desde que ainda mais que eu tava mesmo me dedicando àquilo, porque até então eu fui sem o serviço de residência, então eu tava trabalhando lá, eu fui conseguindo, com o meu trabalho, criar novos laços. E eu tenho uma coisa que o Fabrício me falou durante a residência e me marcou muito e eu repito muito. Gente, para você se destacar, você já se destaca só fazendo arroz com feijão bem feito. Se fizer um pouquinho a mais, você com certeza vai conseguir alcançar aquilo que você almeja. Então, eu acho que é isso. Eu acho que não tem segredo. Eu acho que é você fazer o seu papel bem feito e aquilo que você empenhar mais para aquilo que você quer, pra, né, se dedicar mais. E não ter preguiça, que eu acho que isso também é uma característica muito forte sua, e não ficar reclamando. Então, é óbvio que você fazia além do básico, fazer o básico bem feito e tá disposto a fazer além também. Então, às vezes, você tava querendo ir embora, a doutora chamava pra fazer não sei o quê, você bora. Até questão de cobrir plantão também. E eu acho que, exatamente, estar disponível e estar aberto para aprender também. Porque o meu intuito lá e com ela, assim, desde sempre, foi o aprendizado. Porque lá, todo mundo sabe que, na época, o hospital é no HC, então, é um hospital público, né, do SUS, e remuneração não era, porque... Tinha até outros plantões que pagavam melhor. Pagavam muito melhor. A gente, tanto eu quanto a Débora, a gente foi lá pela questão do aprendizado, e foi muito bom. Então, eu acho que isso também, você estar no lugar e ter uma postura de aprendiz, eu acho que faz você também se destacar, né? Esse humildade, interesse. Né? Também. Humildade, né? Assim, eu acho que eu posso falar, e hoje eu vou falar, Gabi, talvez eu receba uma bronca dos outros residentes. Essas duas que estão na minha frente aqui, que, por sinal, se intitulam como irmãs, são mesmo, né? Nada com isso, Gabi. Mas ela é irmã caçula. Ela é caçula. Eu estou entre irmãs depois que aqui a Gabi... hoje. Depois que ela me roubou o posto de madrinha. Depois que a Gabi ganhou a coroa. Sério, é mesmo? Ela ficava me provocando, mandando direct. Eu vou ser a madrinha da Helena. Eu falava, não, vai. E o Matheus colocava pouca pilha. E eu acho assim, então, o que eu enxergava, tá? E nas duas são as principais, assim. Então, ter a oportunidade de falar isso para elas juntas, eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar isso para vocês. Quando vocês entraram na residência de clínica médica, vocês tiveram uma capacidade de transformar a residência, e talvez vocês duas tenham sido... A turma de vocês foi uma turma muito diferenciada. E dentro da turma de vocês eram protagonistas. Mesmo assim, eu sou tranquilo para falar isso, fazer essa análise, por conta da capacidade que vocês tinham de ser propositivas, ser disponíveis, de mudar aquilo que precisava mudar, mas de uma maneira proativa. Eu não enxergava em vocês assim, aquele residente reclamão, entendeu? Então, pelo contrário. Então, isso que você está falando, Laura, assim, como que você conquistou as oportunidades, a gente vê exatamente isso que a gente via na residência clínica, e vocês se tornaram o que vocês se tornaram. Então, assim, era óbvio que isso ia acontecer. É questão de tempo. Você em São Paulo, a Carol aqui, porque na residência de clínica vocês construíram isso, e a gente via isso no primeiro dia. Tá, a Amanda tá aqui no chat, ela vai escrever daqui a pouco, ela não vai me deixa mentir. A gente sempre enxergou em vocês pessoas muito diferentes, mesmo dentro da turma de residência de vocês. A capacidade que vocês tinham de organização, essas duas aqui, vocês já sabem disso, assumiram uma coordenação de uma UTI, de um hospital de campanha de Covid. E assim, chegaram e organizaram o hospital. Então, assim, conseguiram organizar essa capacidade de organização de gestão. Natas. Gente, ela nasceu dia 2 e eu dia 1 do mesmo
Ano. Tem exatamente. uma semana. Irmãs, né? gêmeas. Um dia de diferença. Tem uma semana de aniversário, de verdade. vocês. Podem mandar parabéns. Muito obrigada. A gente ainda Então, aceita. assim, a gente aceita eu acho ainda. que o que vocês estão traçando, esse brilhantismo que a gente está vendo hoje, assim, ele nasceu ali. Eu acho que desde a faculdade. Isso aí é desde a faculdade Não. mesmo, assim, essa questão de procurar, de proatividade. Não, e assim, é muito lindo de ver, assim, o que vocês construíram, ter feito parte disso é um privilégio mesmo, assim, não tem dúvida. Mas que tem dedo seu Tem aqui, né? também, até porque foi até lá no Hospital Campanha pra ajudar Foi, a gente, porque a ajudou gente mesmo. pediu socorro. Não, mas assim, eu falo que a gente só tem hora que a gente não precisa atrapalhar. Se a gente Não, eu acho que é mais do que isso, na verdade, assim. Primeiro que a gente fica muito feliz. Grata, né? Uhum. E por isso, vindo de você, que é uma grande inspiração pra gente. Referência, né? A gente Legal. sempre fala que nós, como médicos, na nossa trajetória, a gente precisa de ter grandes referências e boas referências. A gente teve a sorte, a Lau teve a mesma professora que eu na época do internato. A gente E repetiu o mesmo a gente internato, repetiu, que a gente quis conseguiu fazer optativo, né? Essa menina aqui é uma menina de sorte. Tudo que eu não tenho de sorte, ela tem. Então, é sorteio, a Lau ganha. E aí, o que eu fiz? Colou nela. Ela, eu falei, Boa. gente, aonde ela for sorteada, eu tô junto. E aí, só tinha uma vaga pra essa professora. Só que aí, a Lau ganhou do sorteio. Então, tipo assim, era um sorteio e Luciana Cristina, né? Luciana Cristina. É um era espetáculo. ordem De de médico. sorteio. Então, De tipo, sorteio. quem era sorteado antes escolhia pra qual professor queria ir. E aí, a Lau foi a primeira a ser sorteada. Luciana Cristina. Só que ela só tinha uma vaga. Aí tá, eu fui sorteada, sei lá, deve ter sido a última. Aí eu fui sorteada. Foi quase a última, eu lembro. E aí, a gente E a foi pediu professora pra que ela você abrir caiu. duas Não, e vagas. aí você teve sorte disso. Porque a professora que a Carol caiu tinha 2 residentes, não tinha um. E a Luciana tinha só um. Isso. Aí a gente já queria rodar novamente com a Luciana. Aí a gente foi lá conversar com ela, jeitinho. com jeitinho. E aí ela a gente deixou. conseguiu ficar junto. Verdade. Mas vocês construíram muito legal, assim, a história que vocês construíram, assim, vocês usaram isso, assim, muito a favor de vocês e a favor da medicina. Então, assim, vocês não construíram isso para ficar uma perto da outra só por isso. Então, assim, vocês construíram porque, primeiro, uma gosta de estar muito perto da outra, trabalha muito bem juntas e, assim... Tem uma visão alinhada Muito, do futuro, das muito. próprias ambições, Então, mesmo indo para cara, caminhos diferentes. A gente eu acho que eu e a Carol, a gente deu muito certo, é que a gente trabalha muito igual, assim. Eu acho que o jeito de trabalhar e o jeito de... Realmente, eu acho que a gente não é preguiçosa, assim. Então, a Definitivamente gente... não é. Posso falar de cadeira. Eu acho que é isso. Então, as duas são empolgadas. Não, o melhor, gente. Até o era jeito de estudar era isso era maravilhoso. Nossa. Os planos, as metas ousadíssimas. Então, era tipo. A Carol é mais ousada. 50 vou te falar anos em que a 5. Carol é mais ousada. E a gente fazia a meta, que o checklist, gente, é antigo aqui. É checklist impera nessa dupla. E aí a gente falava assim: não, nós vamos traçar isso daqui, nós vamos fazer. Enquanto não terminava, não acaba. Não, a gente não saía dali. E era difícil acompanhar. A Bárbara, que é a nossa amiga, que é um pouco. Tem um pouco. O sono é um pouco mais forte ali. A gente tinha que acompanhar. Haja café. Exatamente. Foram haja muitos café. estudos em grupo. Um beijo pra todos os nossos Inclusive, eu colegas uso de o material do grupo de estudos de você até do hoje. GMED. Verdade. Me conta uma coisa. E planos pra depois da residência? Né? Nossa, que pausa Assunto dramática. delicado. Exatamente. Tá. Não, é porque é aquilo justamente que eu falei, assim, a questão da subespecialidade é uma coisa que... E na cardiologia também, cada mês, né, do meu serviço de residência, você roda num serviço. Então, eu tô aberta mesmo, assim. Tem algumas coisas que eu penso, tem algumas coisas que eu já não quero, assim. Eu não penso numa área de procedimento, hemodinâmica. Eu penso mais numa parte clínica mesmo, mas ainda a UTI impera aí na questão do que eu gosto de trabalhar. Então, eu me vejo trabalhando mais em uma área hospitalar. Só que de subespecialidade não bate o martelo, não. Tem até uma pergunta, Isso. assim, nessa área. Perguntaram, existe alguma área da cardiologia que está em expansão e vale a pena ficar de olho no futuro próximo?
É aquela que mandaram no Instagram, né? Eu pensei um pouco assim, porque tem uma que na hora, quando eu li, eu pensei que é a cardiogenética, né? Que tá, assim, em expansão. E a parte genética não só na cardiologia, como em todas as outras áreas, né? Então, a genética veio com tudo aí, tanto para você modular fatores de risco, né? No sentido de prevenção, seja tratamento, resposta de tratamento. Então, eu acho que é o futuro aí, na cardiologia tem muito futuro. A parte também de procedimentos, para quem gosta dessa área hemodinâmica, na parte de estrutural, né? Procedimentos mais minimamente invasivos, percutâneos, troca de válvula, tudo. Então, eu acho que é uma área boa. Cardiogeriatria, cardio-oncologia também são áreas boas, mas acho que se fosse elencar uma, cardiogenética, eu acho que é disparado que pode mais crescer, assim. Muita tecnologia, né? Em cardiologia, a gente estava falando do congresso, meu Deus, assim, talvez um dos congressos que mais se produz, assim, e quanta tecnologia tem produzida em tanta velocidade, né? Cardiogenética é muito legal, eu acho. Teve o João aqui perguntou, fez residência em São Paulo, quais são os desafios se quiser voltar para BH? Não vai ser sua realidade, infelizmente. Então, assim, eu acho que a gente sempre fica nessa dúvida. Era até uma dúvida da Débora muito. Mais ainda do que eu, porque a família dela tá aqui em BH. Mas que era uma coisa que depois que a gente vai conhecendo, a gente vai vendo que a gente não vai... Eu acho que quando você opta por outro caminho, você não fecha as portas. Se não for por um motivo que você saiu que não foi, né, um motivo grave, eu acho que se foi por uma questão de mudança de escolha, as pessoas vão entender. E se você quiser voltar, se gostarem do seu trabalho, você vai ter aquelas portas abertas para onde você for. Por isso que eu acho que o networking é importante, né? E o networking em São Paulo, assim, é maior, né, lá, as oportunidades pelo volume mesmo, pelo tamanho. Então, eu acho que esse fluxo, ir para São Paulo e voltar para BH, é até mais fácil, entre aspas, do que o contrário. Concordo com você plenamente, Carol. Muito mais fácil, assim. Você tem uma formação em São Paulo, por exemplo, imagina um serviço aqui, a Ana Laura resolve para voltar para Belo Horizonte. Vai que, né? Eu tenho uma vela acesa lá, desde que ela tá contigo. E a Ludmila Rajar... Eu de trazer para São Paulo, Gabriela. Uma vez por mês você conseguir, vai que cola. E volta e... Não pode, não. Tem muita coisa que ela faz aqui que ela não pode falar, não. Tem muita coisa. Passou um filme na minha escala aqui, ó. Passou minha escala na minha cabeça aqui agora. Aí, você voltando, por exemplo, com uma indicação de Ludmila Rajar para voltar para Belo Horizonte, qualquer serviço que você chega, eu tô falando isso, mas assim, lógico que isso tem a ver com sua capacidade técnica, tudo, mas como o network de lá é importante, porque é o que a Carol acabou de falar. Assim, referência, né? Lá ela chega e fala assim, olha, eu tô montando esse serviço, você tá montando esse serviço, essa pessoa, eu indico, pode colocar que eu confio. Pronto, assim. Então... E outra coisa que acabei não falando aqui, mas que foi difícil de decidir na época, foi a residência de cardio. E que... Onde fazer. Então, assim, na época... Eu acho que tinha até uma pergunta também. Como que você decidiu o hospital que você faria residência de cardio lá? Então, e assim, quando eu decidi fazer cardio, tinha uns 3 hospitais que era o que eu ia prestar, né? Que é o INCOR, o Dante e a Unifesp. E eu falo, gente, Deus, ele escolhe seu caminho, não é você que escolhe. Eu não fui muito bem na prova, o outro eu esqueci de fazer a inscrição. Nossa, gente, essa menina ficou acabada. Quando ela realizou que ela tinha esquecido de fazer a inscrição. Ela gerou o boleto e esqueceu de pagar. Não, isso foi a Bárbara. Esse eu esqueci mesmo, assim, da prova do Dante, que eu tinha uma expectativa porque a Débora ia ser minha R+, né? Então, assim, tinha toda uma pressão psicológica. E eram os 3 grandes centros que eu queria de residência. E eu falo, Deus coloca a gente onde a gente tem que estar. E, querendo ou não, eu acho que me abriu mais portas ainda, porque eu me encontrei na Unifesp. Eu acho que a Carol fala muito de que não existe residência perfeita, não existe mesmo, nem em São Paulo. Então,
Então, vai ter aquela residência e toda residência vai ter seus prós e seus contras, né? Seus pontos favoráveis e desfavoráveis. E eu acho que a gente tem que aproveitar os pontos fortes e fortificar aquilo. E o que for fraco, você busca por outros meios, né? Então, eu acho que eu pensava também, que eu conheci o HC, pensava questão do INCOR e tal. E, querendo ou não, eu também rodei lá pela minha residência. E na Unifesp eu me encontrei num sentido mais acadêmico. Eu acho que tem um incentivo muito grande de produção, que é muito do que eu gosto de fazer, né? A Gabi, ela tá minha parceira de trabalho. Então, que eu acho que é isso também. Obrigada, O networking vai se abrindo, assim. Então, e eu vejo que eu tô na residência de cardio também, eu vou sair com minhas referências da Unifesp, que são grandes também. E é muito interessante, né, que você fez em BH particular e agora tá fazendo em São Paulo pública. Você viveu as duas experiências. Conta pra gente o que você acha de... Olha, foi... Top 3 diferenças. Foi um pouco impactante voltar, assim, no SUS, no sentido de voltar, porque o Mater Dei, principalmente, acho que aqui em BH também, né? Ia falar aqui em São Paulo. Aqui em BH, de setor de tecnologia, realmente a gente teve tudo, assim. Até coisas que meus colegas de São Paulo mesmo não tiveram acesso, né? ECMO, tudo que fez diferença para onde eu fui trabalhar, na Redditor que tinha onde eu fui trabalhar, então eu tive que manejar. Então, no Covid, quando eu voltei, foi um baque, assim, no sentido de você se adequar, mas é bom também, né? Disponibilidade de recurso. Exatamente. Mas você sabe que você aprende. Muda o jeito de pensar também. Então, tem coisa que... E eu trabalho nas extremos, né? Maternidade STAR e uma residência SUS. Então, é bom essa diversificação. Eu acho excelente, assim. Você saber lidar. O público é diferente, a questão de exigência tem uma exigência social diferente da outra, né? Então, eu acho que as duas, todas, como nenhuma residência perfeita, cada uma tem seus prós e contras. E você vai saber aproveitar mais. Mas eu acho que você balizar por alto é bom porque amplia o leque. Uhum. Então, ter feito residência num hospital particular que cobrava tanto, te preparou pra tudo. A gente brinca disso, né? Quem faz residência do Mater Dei se dá bem em qualquer lugar. Se souber aproveitar a oportunidade de estar ali. E é isso. Você não sentiu nada, assim. Você tá na maior maternidade, numa das maiores do país, eu imagino, assim, em questão de exigência, né? Do público e perfil, né? Não tem dúvida que tá... Das 3 melhores com certeza absoluta, assim, estando em São Paulo, você tá... essa exigência lá, você estava preparadíssimo. Assim, eu concordo que aqui, em Belo Horizonte, não tem lugar que te exige mais do que onde você fez residência. Então, o público, ele vai te dar... a visão do gerenciamento de recurso, fazer medicina, ensina a medicina como ela deve ser mesmo, assim, eu acho que e o privado te dá essa visão, né? Você fala que essa casca, de né? senso de urgência, essas coisas do SUS é muito difícil, né? E a gente tem, em terapia intensiva é muito claro isso, a pessoa quando vai para terapia intensiva, aqui no Brasil ainda, né, tá mudando um pouco, mas todo mundo assusta, mas não necessariamente porque você tem esse molde da questão que você tem que, principalmente quando você tá com aquilo restrito, né, escasso, você tem que manejar, ver um senso de urgência, manejar o paciente mais grave, escolher. Gestão do recurso mesmo, né? Isso que a gente tem que, e aprender isso é muito importante, até para você fazer isso, porque a gente conversa isso direto agora na rede privada. A gente está vivendo na rede privada agora uma realidade que vai ser cada vez mais frequente, né? A gente como gestor de recurso. Hoje o recurso não é, mesmo na rede privada, e talvez tenha sido uma época, o recurso não é um ralo aberto que você pode usar sem nenhum pudor, né? Eu acho que a gente tem que ter controle do recurso, usar ele muito bem usado, usar com eficiência, com performance mesmo. E aproveitar a alta tecnologia que a gente tem, o acesso à alta tecnologia que você tem no setor privado, para fazer medicina de altíssima performance, né? Então, eu acho que no SUS, às vezes, você quer fazer e fica
travado pelo sistema. Exatamente. Agora, na rede privada, não. Acho que tem que fazer e aí você vai usar o recurso da melhor forma que existe. Né? Então, E você saber usar, né? Porque às vezes né, você tem disponível e não sabe usar. Então, eu acho que realmente o privado, principalmente né, da questão do Mater Dei mesmo na nossa residência, ele preparou a gente muito bem para isso. Assim. Eu acho que outra coisa que você estava comentando comigo da última vez que eu estava em São Paulo era a questão do senso de urgência e de resolutividade. Que é assim, a gente no setor privado, a gente é cobrado por fazer uma medicina de alta qualidade e performance. Então, não é só dar alta no paciente bem, ok. É fazer isso tudo com gestão do recurso. Então, alta, tempo de permanência no hospital, tudo isso é analisado. UTI, justificar a diária da UTI. Justificar a diária da internação. Então, isso é muito enraigado na gente, assim. Quando você vai para um setor público que a cultura não é de tanta cobrança nesse sentido, não é que você muda, mas você imprime esse senso de trabalho lá. Exatamente. E aí te assusta um pouco, e você estava comentando sobre isso comigo, o tanto que as coisas vão... Nossa, esse paciente podia ter tido alta 2 dias e tá aqui ainda. E as pessoas falam assim, tem uma interconsulta, pedido de 11 horas da manhã, só vai ser visto no outro dia. Exatamente. E não tem cobrança disso. E aí, às vezes, o paciente ficou lá 24 horas a mais, sem no motivo. próprio dia a dia, né? Assim, se você não tiver uma exigência, se seu chefe naquele dia não te lembrou de fazer alguma coisa, vai partir muito de você. Então, no SUS, assim, eu acho que ele... a questão desse manejo de gestão, assim, às vezes... Dependendo da pessoa, peca um pouco porque... Procrastina. Exatamente, porque não vai ter uma cobrança, não vai ter... Porque às vezes também nunca esteve acostumado com Exatamente, esse tipo de às vezes cobrança. a pessoa fez uma residência Estudou em escola, em faculdade pública, frequentou hospitais públicos, nunca teve essa outra lado da nossa, eu nem pensei que eu pudesse... Já aconteceu várias vezes, assim, eu lembro que eu lembrava muito lá do Mater Dei, que era, acho que um paciente, a questão de um antibiótico, não sei o que, tal. Aí eu falei, não tem o Nazim? Aí eu liguei pra farmácia pra ver, e tinha. E aí, assim, eles nem sabiam que tinha o antibiótico, porque não é comum ter. Então, assim, sabe? Então, e muda a conduta. Então, você ter um leque mais aberto, um tipo, né, uma vivência de saber usar mesmo, porque às vezes você não sabe porque você não teve contato. E isso é econômico, né? E a gestão às vezes acha que isso você gastar, né? E muitas vezes você economizar. Você evitar muita coisa que tá no meio do caminho, assim. Tecnologia, sabe? A gente estava falando de tecnologia de cardio, né? Assim, às vezes você usar a alta tecnologia, o custo dela vai te fazer economizar tanto. Enquanto não for mostrado isso, exato. Eles não, né? Você fazer você tem uma hemodinâmica, por exemplo, na cardiologia que funciona super bem e que você vai dar alta do CTI em 48 horas no paciente, ao invés do paciente ficar 5 dias internado. Ou às vezes, né, ter que controlar a frequência, fazer uma angiotomografia 2 dias você não consegue, às vezes você faz o cateterismo, assim, não, tô falando um paciente que, né, que elegível para isso, exatamente, né? Sim. Que é o que tem disponível, né? Então, realmente, eu acho que você consegue fazer as coisas mais rápido, você economiza. Então, e saber gerir esse recurso é muito importante. A gente tá acabando as perguntas. Tem mais alguma coisa? O Sharon tá perguntando aqui como é a rotina da residência de cardio e quais os casos que você viu que mais te marcaram, ou qual o caso. É difícil. Vamos ver. A rotina, assim, eu acho que dos 3 serviços que eu tenho colegas nos 3, assim, que eu... o primeiro ano, geralmente, tem um número de plantões maior. Isso vai Mas lá variar. tem um negócio legal. No começo, você já sabia todos os plantões que ia dar. Lá, isso é com certeza. Gente, isso é vida. Você se organiza anual. Você já sabe, de acordo com as suas férias, você tem sua escala anual. Você já sabe onde você vai passar. Já consegue fazer sua você agenda já sabe do ano seus inteiro. plantões. Exatamente. Então, não há coisa melhor. Maravilhoso. E tem uma escala, um aplicativo de plantão que você passa seus plantões. Então, geralmente o primeiro ano é mais pesado de número de plantões. Geralmente são 3 meses em UTI, mesclado com ambulatório, setor de métodos. E eu acho que as residências são bem parecidas, assim.
vai ter os pontos fortes e fracos de cada hospital, um mais hospitalar que o outro, um tem mais disponível tecnologia de longe, né? A USP tem mais, tudo. Então, assim, eu acho que a organização é mais ou menos essa, assim, um ano mais pesado, o número de plantões, segundo ano mais tranquilo, até mesmo para você já ir se organizando. E você roda nesses vários setores, né? Então, setor dos exames de imagem, igual você falou, na parte ambulatorial, hemodinâmica, para ir conhecendo as várias facetas da cardiologia, que são muitas sub-áreas, né? E é muito legal, o serviço é muito grande também, né? Então, Exatamente. Isso é bom. Medicina nuclear, tudo. Então, é muito bom. Você aprende a fundo todos os métodos, assim. Então, você tem, né, discernimento para você indicar ou não. Eu acho que de caso mais desafiador, assim, é difícil escolher um, assim. Mas o que a gente estava conversando, que a gente conversou até no date de sexta, eu acho que de longe avaliar volemia de um paciente, eu vi que não é simples, então eu acho que é o mais difícil. Então, o manejo de ser, assim, para mim, que eu acho que dos casos, assim, é o mais... mas tem vários, assim, paciente de 30 anos com fração de 15% de ejeção e sai jogando bola. Então, é muito legal. A cardiologia, quando dá certo, é muito, muito bonita. E sem transplante. Sem transplante. Tá bom. Era só pra saber. 100% vive, né? Sem transplante. Então, e os casos de transplante também são muito legais, sensacionais. né? Muito legal mesmo. Dispositivo, né? De assistência ventricular, essas coisas todas, muito legal. É muito legal. Muito. Alguma mensagem? A cardio é só amor? Atualmente, eu acho que a cardio é 90% amor. 10% tenho uma aquilo pergunta que tem que correr atrás. Um E a Gabriela seguidor vai fazer anônimo em São Paulo. perguntando se uma taça de vinho por dia faz bem para o coração. Seguidora anônima. Realmente tem. Só que você não pode estimular. Mas tem uma cardiologista que a gente conhece que defende isso. Depende da quantidade, mas você não pode estimular o paciente. Então, eu não vou estimular, porque você pode estimular o alcoolismo no paciente. Mas realmente tem estudo, sim. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Eu acho que foi assim... Foi um bate-papo muito além do que a gente esperava, né? Assim, eu falo que a gente teve a oportunidade a gente tá esperando isso tem um tempão. Mas e não ainda vem. tem muito papo, você vai ter que voltar. Não, eu acho que a gente tinha que ficar 2 juntar a horas aqui. Débora junto também, porque aí cardiologia... Aí pode ser um episódio só de caso. Ai, nossa, adorei. Não, a gente tem várias ideias. Eu acho que é um prazer enorme ter vocês aqui. Um prazer ter aqui, meu. assim, foi fantástico, foi bom demais. Foi exatamente do jeito que a gente esperava. Então, do jeito que a gente tinha expectativa de conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, que é uma trajetória que a gente já falou aqui, que é muito legal. E é bom a gente trazer várias trajetórias diferentes, né? Isso. Porque aí quem tá assistindo a gente vê que não existe um caminho único, uma regra. Tem como se encontrar. Também. Às vezes a pessoa tem uma ideia, eu tenho amigos que Exatamente. pensam fazer exatamente isso. Clínica em BH, Não, e eu em São Paulo, e eles ficam com muito medo. Aí São Paulo é bairrista, não vai ter oportunidade. E não. E eu sou, assim, suspeita pra falar, mas eu sou fã do Chama Clínica porque eu falo pra Carol, eu falo assim, nossa, Carol, fala isso pro pessoal Gente, ela também. manda vários casos. coisas, Ela é uma super dicas. A questão, É. o curso de radiologia, assim, pra ser prova de segunda fase, eu falei, Carol, nossa, o pessoal vai à loucura, assim. Então, eu sou fã, então eu quero agradecer. E ela é colaboradora da Chama Clínica. É uma parceiraça. Eu quero agradecer o convite. Sou suspeita também pra falar de vocês, porque o Fabrício sempre foi uma referência pra mim, a Carol de amizade, de parceira de trabalho, e a Gabi aí que tá caminhando pra São Paulo. Pra São Paulo, pra ficar comigo. Alô, Cristina, vem cá, mãe. Cristina. Eu acho que eles vão querer conversar comigo. Eu acho que a tia Cris não vai ficar mais tão feliz Amanhã com ela as vai minhas puxar a sua orelha. visitas. Mas eu quero agradecer, foi especial participar, ainda mais ainda com vocês três. Recados finais, então segue Ana Laura. Qual que é o seu arroba, amiga? Faça um Ana merchan. Laura Arfelli, com 2 L's. Então, Ana Laura Arfelli, com 2 L's. Segue Criatura, @Chama Clínica, @Mestre Carol. Se inscreve no canal.
Se inscreve no nosso Spotify. Dá o Nós joinha temos no YouTube. episódios semanais. Nós temos novidade Nossa, a fresquíssima. novidade foi... A newsletter tá bacanérrima. A gente já teve Já me um inscrevi. feedback super legal É isso de aí. pessoas comentando como que a gente falou numa linguagem fácil, como que tá gostoso de ver, rápido. Então, se você não se inscreveu ainda, você tá perdendo tempo, criatura. Se A inscreve que vai clínica chegar na lá. palma da sua mão. Não tem coisa melhor do que essa. Então, ficar atualizado Semanalmente. mais do que eles já atualizam, né? Exatamente. Começar a semana atualizado com... Ou seja, estamos em todas as plataformas. É isso. E-mail, Spotify, YouTube. YouTube, TikTok. TikTok. O TikTok, inclusive, com bastante Um audiência, agradecimento né? especial à Falam que equipe Chamar Clínica que tem permitido a gente crescer dessa maneira. Então, muito obrigada. Tem nos Muito ensinado obrigada. muita coisa também, nos organizado nossa vida. né? Verdade. Isso é importante pra gente. Millennials Foi não são nada sensacional. sem geração Ai, Z. gente. Geração Z, exatamente. Exatamente. E mensagem final, bora lá, doutor Fabrício. A gente falou muito aqui dessa questão do amadurecimento, né? De como a gente tem que ter uma organização, um planejamento. E a frase é exatamente isso, assim. Uma mente despreparada não pode vir à mão estendida da oportunidade. Se a gente só espera a oportunidade, a gente não se prepara, não se planeja e por isso eu acho que deixa a vida levar e isso é muito ruim. Você pode ir ali na frente se decepcionar e sofrer muito, é isso. Perfeito. Fechou com chave Beijo, de ouro. pessoal. Beijo, Obrigada, beijo. Até a próxima. Beijo.